Sinta-se na Mevan. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor trouxe em paz e em segurança teus filhos lá do Paraná, Senhor. Lá da cidade de Londrina, o Senhor os conduziu até aqui para ministrar aos nossos corações. Obrigado a Deus pelo livramento, obrigado pelo cuidado, obrigado pela direção do Senhor. Que nesta tarde o Senhor possa usar o teu filho como sempre tem usado, como boca profética, como ferramenta afiada do Senhor, para trazer a palavra aos nossos corações. Palavra essa que nos levará à maturidade necessária para viver o propósito do Senhor para cada um de nós. Nós te louvamos pela vida do pastor Ulisses, pelos irmãos que estão com ele, por todo o ministério Mevan, e pedimos, continue ministrando a nós nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe, fica à vontade. Glória a Deus. Boa noite, boa tarde, né? Não anoiteceu ainda. Boa tarde, irmãos. Quantos apaixonados por Jesus tem nesse lugar? Glória a Deus. Você pode se assentar. A paz do Senhor a todos. Deus é maravilhoso. Nos trouxe até aqui em segurança nesse dia, para estarmos juntos, né? Em nome dele. Está comigo o pastor Lucas, ministro do louvor, vai estar me acompanhando aqui. Eu sou do Ministério Mevan desde o início, né? Sou o irmão de sangue do Luiz Hermínio, então coisas boas a gente tem que multiplicar, né? E uma das coisas que eu aprendi com meu irmão é que a gente precisa, sempre que tiver a oportunidade, levar um tangedor, né? Porque Davi, quando orava, a Bíblia diz que Davi orava dizendo: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Todas as vezes que nós nos colocamos na vontade do Senhor, todas as vezes que nós vamos aqui ministrar da palavra, eu creio que nós estamos em guerra. Amém? Tem guerra. Então eu vou estar aqui guerreando com a espada. E na batalha, o Lucas com seus dedos ali vai estar tangendo. Isso, Davi também era um grande tangedor. Então Davi sabia que tinha batalhas que ele vencia com a espada, mas tinha as guerras que ele precisava vencer adorando ao Senhor em espírito. Amém? Então enquanto nós vamos guerrear aqui, o Lucas não vai estar ali só fazendo fundinho, ele vai estar também glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus. Pastor Emerson, obrigado. Pastora Cláudia, que Deus abençoe. Apóstolo Clayton, é isso, né? Glória a Deus pela sua vida, prazer em conhecê-lo. Essa casa, muito prazer mesmo. Está comigo o pastor Duda, pastor Diógenes. Pastor Duda é do Ministério Vinde, que é o Ministério Mevan, ali em Cambé. Cambé tem no mapa, viu, irmão? Cambé é do ladinho de Londrina. Cambé é uma cidade preciosa, porque o Duda mora lá, mas além disso, também tem um Mevan lá também. Glória a Deus. Pastor Celso Curte, um amigo, também pastor do Ministério Resposta, agora Mevan, em Arapongas. Aí nós fomos descobrir que o pai do apóstolo Clayton é de Arapongas. Olha só que mundo pequeno, né? Brasilzão desse tamanho. Arapongas é uma cidade do interior do Paraná. E também é uma ave, né? Chata, é uma ave chata, Arapongas. Araponga, meu Deus do céu, Araponga faz um barulho chato. Eu estou muito feliz de estar aqui, querido. E fiquei muito feliz também com o título dessa conferência. Amém? Ruios, filhos. Eu acho que a manifestação que precisa acontecer nesses dias já vem acontecendo. Eu creio, já está acontecendo algo sobrenatural. Não é de agora não, já tem pessoas gastando a sua vida para isso acontecer. Pregando esse evangelho de paternidade. Não é o evangelho de crentes, não é o evangelho de evangélicos. É o evangelho de filhos de Deus. Amém? Porque o que vai mudar a terra não é a sua religião, querido. O que vai mudar a terra é o amor de Deus. Porque se você não sabe, eu também aprendi em duras penas. Eu também, quando me converti, eu achava que eu tinha que me afastar do mundo, porque Deus não gostava do mundo.
Não, Deus não gosta das práticas do mundo, irmãos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. E o mais lindo, Ele deu o único que deixou de ser o único para ser o primeiro, para que eu e você também tivéssemos acesso, né? A palavra de Deus diz que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher, para os que estivessem debaixo da lei recebessem, não foi uma religião, recebessem a adoção de filhos. Então só tem um jeito de ser filho de Deus, querido, através de Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu vi que essa conferência tinha esse nome, que nós estaríamos não só fazendo um culto de ações de graças ao Senhor, mas também conferindo, porque conferência é isso. Conferência ela serve para uma coisa, para conferir. Quantos vieram para conferir nessa tarde? Mas conferir o que, pastor? Ora, conferir como que nós estamos indo na presença do nosso Pai. Conferir se aquilo que nós estamos fazendo tem agradado o coração dele. Conferir se nós estamos realmente no propósito. Porque eu não sei você, eu não quero muita coisa nessa terra, irmãos. Mas uma coisa eu quero, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Mas só um pouquinho aqui. Nós somos de Itajaí, de Santa Catarina. E para você saber quanto essa palavra filho de Deus é importante para mim, deixa eu contar bem rapidinho aqui a minha história para você. Eu sou irmão de sangue do apóstolo Luiz Hermínio, que começou um ministério há 21 anos atrás, o Ministério MEVAN, que é uma sigla de Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, que não começou assim, começou como Viatura do Amor, que era uma bicicleta, que tem uma caixa de verdura amarrada atrás, porque o Luiz, quando ele se libertou, quando ele virou para crente, que só lê a Bíblia, e eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, em 2 meses, não ia mudar a vida dele, que ele precisava fazer algo para Deus. E eu confesso, nós, quando ele se converteu, nós demos graças a Deus, irmãos. Meu Deus, como nós nos alegramos. A gente, meu Deus, agora o Luiz virou para crente, pelo menos ele vai parar de incomodar um pouco, porque ele incomodava demais. Eu também incomodava, mas a gente sempre pensa que o outro incomoda mais. A gente sempre pensa que a gente não precisa, quem precisa é os outros. A gente sempre acha, eu lembro de uma ocasião, até engraçado, eu tenho um tio que já está com o Senhor, mas uma vez ele bebia ainda, ele chegou bêbado lá no Mevan, com um amigo dele, um domingo à noite, apóstolo, de mão dada, parou na frente do Luiz e disse assim: ó, vou trazer o meu amigo aqui na igreja, esse aí está precisando. Aí o Luiz olhou para ele: tá, mas tu não está precisando? Eu disse: não, eu estou bom, é ele que separou da mulher. E é engraçado, a gente pensa que a gente sempre vai buscar para os outros, mas é bom também buscar para os outros, porque quando você ora, quando você intercede, você também se fortalece. Mas nós, quando o Luiz se converteu, nós nos alegramos, irmãos. Nós falamos assim: poxa, pelo menos agora o Luiz vai parar de dar trabalho. Só que Deus tem um propósito, o propósito de Deus é para a sua casa, querido. Existe uma palavra de libertação: será salvo tu e a tua casa. Se você crê nisso, talvez você ainda não está vendo isso acontecer, talvez você nem tem mais fé para orar por isso, mas eu quero te falar uma coisa: a palavra de Deus, ela se cumpre, e existe uma palavra de Deus de libertação para você e para a sua casa. E foi assim na nossa família. Deus começou a tratar o Luiz, aí o Luiz começou a subir de carreira na igreja, ele virou diácono. Aí eu fui lá no dia que ele foi ungido diácono, eu fui na igreja. E como a gente foi criado na igreja presbiteriana, de menino, e a gente sabe, irmão, quando a gente entra num ambiente, sabe aquela música que quem já pisou nos santos dos santos,
Você sabe, às vezes a gente estava drogado, irmão, bêbado. Lembrava aquele hinozinho lá da época da igreja presbiteriana com meu avô. Então toda vez que eu ia, daí o Luiz foi ungido diácono, eu fui lá na igreja. Só que a gente foge, né? Porque a gente sabe que a gente é fácil e Deus é poderoso. Então a gente foge. Eu fugi, na primeira vez eu fugi. Aí mudou de igreja, foi ungido a presbítero. Eu digo, ah, meu Deus. Aí o dia que ele foi ungido a pastor, eu digo, Jesus do céu. Aí o dia que Deus deu um ministério para ele, eu digo, ah, agora eu pego menos, eu vou ter que ser evangélico. Eu vou virar para evangélico. Eu era vendedor de melancia, irmão. O negócio difícil de vender toda a melancia. Irmão do céu. A melancia é a fruta que você sabe, aqui tem muita. A melhor melancia do Brasil é a do Goiás. É a melhor melancia de irrigação. Só que ela só dá aqui em junho, julho. Aí para nós lá é frio, não vende. E aqui no verão é muito calor, aí não dá, queima ela na roça. Então em junho aqui eu puxei muita melancia de Tubiara, aqui do Goiás, puxei muito. E eu era vendedor de melancia. E a melancia é terrível, você tem que abrir para ver se é boa. Você não consegue identificar uma melancia se ela está madura pela casca, pelo lado de fora. Então não se preocupe. As pessoas que eu trabalho hoje, eu também entendo que as pessoas não são diferentes de melancia. Não dá para julgar por fora, irmão. Tem que abrir. Mas não se preocupe não, nós temos um facão espiritual aqui nessa noite. E sabe uma coisa que era interessante, apóstolo? É que a gente se achava esperto quando vendia melancia. Chegava daqui de Goiás, a gente nunca teve problema. Porque aqui a gente comprava a carga da melancia e dizia assim, ó, eu quero uma tipo 12 quilos. Cara, era incrível. Toda a carga de melancia, a melancia era entre 11,5 kg e 12,5 kg. Não ia nem maior nem menor. Então a gente já sabia. Mas quando a gente comprava assim, ó, a roça corrida, ia tudo, a pequena, a grande, a torta, a mais amassadinha. E a gente se bancava o esperto. Na hora de passar a carga de um caminhão para o outro, a gente já separava as boas, que a gente achava que era boa. A gente ia separando elas. E a ruinzinha a gente ia botando para o ladinho. Aí chegava na frente do mercado, parava aquele caminhão cheio de melancia, chamava o comprador. Aí ele dizia aquela palavra mágica, ele dizia assim, ó, vamos abrir uma para ver se está boa? Rapaz, nem sempre a boa era boa, viu? Nem sempre a separada, eu quebrei muita cara com a separada, irmão. Durante um tempo a nossa religião estava ficando assim. Eles estavam separando pela aparência, irmãos. E nem sempre era boa, mas não se preocupe. Sabe aquela tortinha que a gente ia deixando ela no fim de lado? Aí arrancava o caminhão, ela ia ficando a última da carga, irmão. Arrancava o caminhão, ela ia lá atrás. Freava, ela ia lá na frente. Virava a curva, ela ia para o lado. Mas quando chegava no final do dia, só estava ela em cima do caminhão. A gente sentava numa sombra, cortava ela e ia comer ela. E quase, sempre, a maioria das vezes, ela era a mais doce. Então se você está se sentindo o último da carga nesses dias, deixa eu te falar uma coisa. A viagem ainda não acabou, irmãos. A viagem ainda não acabou. Amém? E você foi criado só para isso. Você não foi criado para outra coisa a não ser para Ele degustar de você. Assim como você tem prazer nele, Ele tem prazer na sua vida, querido. Ele é um Deus Pai misericordioso que te ama. E Ele te criou para a glória dEle. Um Deus que pode todas as coisas. A única maneira de Ele se manifestar na terra é através da nossa vida. Então que essa palavra se cumpra nos nossos dias. Que a manifestação da glória dos filhos de Deus se cumpra nesses dias. Mas chegou o bendito dia, irmãos, que a minha empresa faliu, porque eu vim para a igreja, me converti também. Aí eu converti, aí já não dava mais para enganar os outros com melancia ruim. Não dava mais para enganar os outros na balança enganosa. Não dava mais, aí começou a dar tudo errado, irmão. Eu fali
feio, quebrado, sem nada, com a minha esposa, meus dois filhos, um menino e uma menina. Fui na frente, o Luiz tinha aberto a igreja, eu já estava congregando com ele. Aí eu fiz conta, eu pensei assim, meu Deus, o evangelho já começou com muita gente, né, pastor? Aí eu olhei aquela gente tarada, eu pensei assim, eu sou feirante, matemática para nós é fácil. Comecei a fazer conta, eu digo, meu Deus, tem mais de 1000 pessoas aqui, ó. Se só a metade ficar aqui com o Luiz Hermínio, e se só a metade dizimar aqui, em 2 anos o Luiz está rico. Eu não vou ficar fora dessa. Eu digo, eu não vou ficar fora dessa, eu vou ficar rico junto com meu irmão, porque eu achei que a igreja era dele, irmão. Pior é isso, a gente acha que a igreja tem dono. Aí eu entendi que eu fui trabalhar, eu não fui trabalhar para o meu irmão, eu fui trabalhar para o meu pai. Quem já trabalhou para o pai aqui? Trabalhar para o pai é terrível. O pai paga todo mundo. Para a gente o pai só dá um troquinho. Aí se a gente reclamar, sabe o que é que o pai vai dizer para você? Ele está dizendo assim, ó. Aí tu vai reclamar e vai dizer assim, ó. Está te faltando alguma coisa? Porque você que entende, Deus é esse pai, querido. É um pai que não está preocupado que você tenha tudo, mas não vai deixar você ter falta de nada. A vontade de Deus sempre foi que você não tivesse falta de nada. Isso é riqueza. Isso é ser filho de Deus. Aí eu entendi que eu não trabalhava mais por salário. Até porque eles ficaram os primeiros 3 meses e não me deram R$1, irmão. Fiquei passando necessidade. Eu pensei assim, meu Deus, meu irmão esqueceu de me pagar. Eu digo, é porque ele deve estar muito corrido na igreja, né? Ficou sem me pagar. Deu 1 mês, deu 2, deu 3. Eu digo, não, aí já pode ser começo de Alzheimer. Eu vou avisar ele. Eu digo, não, vai que meu irmão está com começo de Alzheimer, ele precisa ser alertado. Cheguei, o Luiz, não tem do que me reclamar. E a gente é assim, né? A gente quando vai questionar alguma coisa para Deus, a gente já chega assim, ó, Senhor, não tenho do que reclamar, mas já reclamando. Eu não tenho do que reclamar, Senhor. Eu, Luiz, olha, Luiz, está tudo muito bom, mas o faz me rir. Onde é que está o dinheiro? Aí ele assim para mim, pastor, ô Ulisses, tu não entendeu, irmão. Tu vai ter que aprender a viver da bênção. Você sabe o que é viver da bênção, irmão? Viver da bênção é o irmão olhar para o teu pé e dizer assim, Ulisses, que número que tu calça? Eu digo, eu calço o teu número. Quem vive na bênção não tem número de calçado, irmão. Eu pegava a calça na bênção, pegava a calça dos irmãos. Eu pesava 68 quilos. A minha mãe fazia pence na calça, sabe? Um bolso colava no outro, de tanta pence que ela fazia. E a gente começa a viver aqui, a gente começa a questionar assim, Deus, isso aí é a bênção, onde é que está a bênção? Sabe por quê? Porque durante muito tempo a religião ensinou que ter bênção é ter casa própria, é ter carro novo. Isso não é pecado não, viu, irmãos? Se tiver, escuta, se tiver propósito, você pode ser o homem mais rico. Paranaiguara, não, vamos falar do Goiás, vamos falar do Brasil, você pode ser. E se você não souber fazer o que fazer com todo o dinheiro que você tem, traz para nós aqui na igreja que nós soubermos. É na hora, né, apóstolo? Na hora. Só que o propósito não é esse. O propósito do reino de Deus é os filhos do seu amor, irmãos. Aí a gente começa a viver isso, e a gente acha que Deus não tem memória, ou Deus está castigando. Será que nós suportaríamos o castigo? Eu não te conheço, vocês conhecem. Eu desfruto da misericórdia de Deus, querido, eu não sei você. A graça de Deus é muito bom na minha vida. Mas todos os dias eu louvo a Deus por a sua misericórdia que me batiza. Porque na graça é favor não merecido. A graça de Deus você recebe o que você não merece. Agora a misericórdia não, a misericórdia é o oposto. Você não recebe o que você merece. Agora eu não sei você, eu sei do que eu era digno de receber.
pela misericórdia dele, ele me livrou desse peso. Então não tem castigo, só que tem processo, querido. Tudo que você passa, você precisa passar num processo para Deus. Tudo que você entender. E foi isso que eu fui fazer na igreja. Eu fui limpar a igreja, daí eu comecei a orar, eu digo, Deus, eu quero uma resposta. Que ministério que o Senhor tem para mim? Porque eu não ia competir com o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio prega muito, irmãos. Eu nunca busquei ser um pregador igual a ele. Nem quis, como dizia minha avó, nem me atrevi. Porque eu sei que essa medida Deus deu para ele. Mas eu também sei que Deus tem algo meu, que é meu, irmão, que Ele fez especificamente para mim, o Ulisses. Então eu fui buscar isso no Senhor, e fui buscar mesmo, fui trabalhar para o Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero entender isso, por favor, me explica. Mas enquanto Ele não falava, eu não parei, irmãos. Eu continuei limpando a igreja, eu continuei cuidando das coisas dele. E um dia, eu tive uma estratégia. Eu falei, Luiz, estou passando necessidade em casa, irmão. Eu sei que a igreja está difícil também, começo. Vou botar uma barraca de espetinho na frente da igreja. Comecei a vender espetinho na frente da igreja. Indo para monte, fazendo campanha no monte, dizendo, Deus, fala comigo, Senhor. Quero uma resposta, eu preciso dizer quem eu sou no teu reino, o que é que eu sou, o que é que eu tenho que fazer. Aí um dia, numa quarta-feira, no culto de quarta-feira, irmãos, uma pastora, hoje ela caminhava conosco, hoje ela tem um ministério em Blumenau, Santa Catarina. Ela estava ministrando e foi no meio da mensagem, irmãos. Ela parou a mensagem e ela disse, aonde está o Ulisses? Eu tenho uma palavra de Deus para ele. Ah, irmãos, a igreja toda foi uma correria, porque todo mundo sabia que eu estava na prova. Porque quando você está na prova, você tem cara de prova. Quando você está na prova, você entra na igreja, até o rastro é feio, irmão. Os irmãos tudo pergunta como é que vai, a gente explica direitinho como é que está aí. A luz atrasada, a água atrasada. E os irmãos, não, mas Deus vai dar a vitória. Eu sei, irmão, estou precisando de dinheiro. E aquele dia foi aquela correria e Deus vai falar. E quem já recebeu uma palavra de Deus aqui sabe do que eu estou falando, irmãos. A gente sabe quando é Ele. E tem uma coisa, a gente só escuta o começo. Depois a gente começa a chorar, babar. E fica perguntando para os outros depois o que é que ela falou. É ou não é? Foi assim comigo. Eu não lembro muito do que aquela mulher falou. Mas uma coisa ela falou e mudou a minha vida. E isso faz 20 anos. A hora que eu entrei na igreja, ela do altar, eu dobrei a porta, ela esticou o dedo. E ela disse, eis que te digo, filho meu. Eu não precisava falar mais nada, agora eu sabia que eu era o Ulisses, o filho de Deus. Agora não tem mais a ver com a promessa, irmão. Não tem mais a ver com o que Deus vai me dar, para onde Ele vai me levar. Tem a ver com agora eu sou o filho dEle. Agora eu não trabalho mais por salário, eu trabalho por herança. Aí foi isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim para pregar só porque pregar. Eu prego, tem culto lá na Resposta. Tinha culto ontem lá no Duda e Cambé. Eu vim aqui porque eu precisava conhecer a minha herança aqui em Paranaiguara. Porque a minha herança são pessoas. Agora eu encontrei meu amigo. Minha herança. Eita! É isso. Mas pastor, como é que o senhor pode ser assim? Se eu nem te conheço, querido. Mas eu te amo. É um direito seu ser amado por mim. Aí nós dissemos ser filho de Deus e não amamos aquilo que Deus ama, irmãos. Aí nós dissemos ser filho de Deus e não cuidamos daquilo que é importante para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O que tem de mais importante nessa cidade para Deus são as pessoas que moram nela, querido. E eu vou te falar, são todas as pessoas, não é só as boas. E nós somos aqueles que temos poder de transformar isso. Não porque nós somos evangélicos, não porque nós somos crente, é porque nós somos filho dele, cara. Aí eu não convido mais as pessoas para fazer parte de uma religião, porque o meu Deus não é religioso, o meu Deus é santo. Ele transforma todas as coisas.
Aí as pessoas que olhavam para a gente, nos conheciam, sabiam quem nós éramos, agora vê aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, elas têm que reconhecer. Ela diz, é só Deus mesmo, não tem jeito. Nós ia para a festa da família, irmão, nós roubava, as nossas tias escondiam as bolsas com medo de nós roubar elas. E sabe por que elas escondiam? Porque nós roubava. Mas não precisa esconder a bolsa, irmão, Deus já nos libertou. Aí agora Deus pega esses caras e transforma a vida deles. Acabei de falar com meu irmão aqui agora. Meu irmão que incomodava, que dava trabalho, que quantas madrugadas a esposa dele ligou e nós saímos nas ruas para procurar ele, nas ruas de Itajaí, drogado. E acabamos de falar com ele, eu e o apóstolo está nos Estados Unidos, nos States, meu Deus do céu. E semana passada ele mandou um vídeo, foi almoçar com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Estava lá em Orlando, almoçando com o Bolsonaro. Eu digo, se o Bolsonaro soubesse quem era ele 20 anos atrás, não deixava nem passar na porta da casa. Então a gente vê isso e chora, pastor. Eu fico imaginando o coração da minha mãe. Uma mulher que foi abandonada, que o marido foi embora, deixou ela com 3 filhos pequenos. Agora ela tem 3 filhos pastores, irmãos. A minha mãe, que a família criticava porque a Roseli não dá jeito nesses guris. E agora os nossos tios, quando o negócio apura, eles nos ligam para que a gente ore para eles, para que a gente busque por eles. Nós precisamos entender esse tempo, queridos. Nós precisamos do que Deus tem para fazer nesses dias. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesses dias. O nosso ajuntamento só serve para isso, querido. Nós não podemos vir mais para esse lugar para barganhar com Deus. Nós não podemos mais nos reunir para pedir coisas para Deus que Deus não quer dar, ou então desejar coisas que não é para nós. Tudo que nós precisamos nesses dias é nos colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. E você só consegue cumprir o propósito dele reconhecendo que é filho dele, irmãos. Amém? Feche teus olhos um pouquinho, põe a mão sobre o teu coração. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aplaude ao Senhor, querido. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda a honra e toda a glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Agora você já conhece um pouco e sabe aquilo que nós somos. Nós não somos só um pastor, nós não somos só um apóstolo, nós não somos só membros de uma congregação. Nós somos filhos de Deus. Amém? E eu recebi essa palavra. Ele falou para mim que eu era filho dele. Ninguém mais vai falar diferente no meu coração. Aconteça o que acontecer, circunstância nenhuma vai falar diferente ao meu coração. Amém? Até porque nós, filhos de Deus, querido, uma coisa que nós precisamos entender, que nós não vivemos por circunstâncias. Nós fomos gerados para um propósito. A nossa vida tem um propósito, querido, é glorificar o nome do Senhor. Então a circunstância de fora, por mais difícil que esteja, por mais difícil que tenha sido, ela não pode mudar a condição de dentro. Então uma coisa que eu convoco todos os dias, as pessoas é estar firmadas no propósito, é ter a convicção que o seu coração é firmado no Senhor. Essa convicção de quem você é, assim como Jesus sabia quem Ele era. Amém? Lucas 4, 14. Lucas 4, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Aqui é um fato muito conhecido na Bíblia. Muitos pregadores pregam a respeito disso, e eu queria falar para você a minha ilustração a respeito desse texto
porque o Senhor falou no meu coração a respeito disso. Porque aqui Jesus, ele volta a Nazaré, onde ele fora criado, então era o lugar onde ele era conhecido. Você pode ter muitas experiências, Paranaiguara não é uma cidade grande, então você sabe, tem pessoas que se criaram aqui, saíram, foram morar em outros lugares, mas quando ela volta, a história dela não foi apagada, ela tem uma história naquele lugar, as pessoas sabem quem ela era. É fulano, acabamos de encontrar ali agora, pastor Celso perguntou para o apóstolo, e ele falou, olha, meu pai morava em Arapongas, foi daqui, foi dali, já se conhece um parente, conhece outro, existe uma história, existe um conhecimento, e era assim com Jesus, e a Bíblia diz que ele entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de costume, porque Jesus, ele foi criado com a lei judaica, irmãos. Jesus, ele foi judeu, Jesus era judeu, Jesus foi criado dentro do padrão e da lei judaica, só que ele sabia quem ele era, ele sabia que chegou o dia, com 30 anos de idade, a palavra de Deus se cumpriu. João Batista estava pregando no deserto, e João Batista dizia o que? Olha, eu não sou o cara é o que está vindo depois de mim. João Batista era a voz que clamava no deserto, e que anunciava aquele que vinha. E Jesus vai lá onde João Batista estava, e diz, olha João, convém que eu seja batizado por ti. João diz, olha rapaz, está ficando doido? Para, que é isso aí, tu é muito maior do que eu. Ele assim, não, mas para que se cumpra, tem coisas, queridos, que não é questão do maior ou do menor, nós vamos ter que fazer para que o propósito de Deus se cumpra. Não tem mais a ver com um título, não tem a ver mais com quem é mais velho, ou com quem é mais novo, ou com quem está mais tempo no Evangelho, ou com quem está menos, ou com quem sabe muito, ou com quem sabe menos. O propósito de Deus precisa ser cumprido, amém? E aqui na ocasião foi assim, João disse, Jesus disse para João, não João, eu preciso ser batizado por ti. E interessante que o batismo foi um romper de águas na vida de Jesus realmente, porque a partir do batismo ele passou a ser conhecido não só agora em Nazaré, mas ele passou a ser conhecido pelo diabo, irmãos. Esse é o problema e a dificuldade, porque até então eu era um lício que tinha falido, que tinha parado de vender melancia, que vendia espetinho na igreja, mas agora, depois daquela bendita quarta-feira, glória a Deus por isso, o diabo sabia quem eu era. Ele disse, esse aí então, porque existe uma palavra de libertação para a minha cidade, e eu creio que Deus vai me usar para isso. E o diabo, sabendo dos planos de Deus, ele fica procurando só para saber quem vai ser o cara que Deus vai levantar. E aqui foi assim com Jesus, no capítulo 1 de Mateus 4, no final do capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus sai das águas, e uma voz do céu brada, eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Eu imagino o diabo botando o seu Didi, botando a mão na cabeça e dizendo, eu não acredito que era o filho do Zé Capiteiro, eu não acredito que era esse guri. Por quê? Porque nem sempre aquilo que Deus vai fazer tem uma aparência esplendorosa, irmãos. Nem sempre. Deus é Deus do improvável, amém? Deus é Deus que, se é uma palavra que não existe no vocabulário de Deus, é impossível. E improvável, não existe improvável para Deus, tudo na mão dele se torna provável. Então, o próprio Espírito leva Jesus no deserto para ser tentado por Satanás. Então, Jesus sabia quem ele era, mas até os 30 anos de idade ele era tentado, mas ele não tinha o diabo para perturbar. Tanto é que agora Deus, sabendo que ele ia ser perturbado pelo diabo, mandou o que sobre ele? O Espírito Santo. Eita! Por isso que para nós não tem essa, irmão, você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, você precisa parar de pecar para receber o Espírito Santo. Não, querido, você precisa receber para parar, porque o Espírito Santo não vem porque você merece, ele vem porque você precisa. Tem coisas que você não consegue sozinho, é ele que te ajuda nas tuas fraquezas. Mas a religião, pastor, ela tirou isso de nós. Ela dizia que para nós termos acesso a Deus nós tínhamos que merecer, mas, e daí até nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, querido, o melhor de Deus já veio.
Ele vai voltar, mas o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. E Ele está dentro de mim, dentro de você. Eita! Ele habita dentro de nós e Ele é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é uma igreja, o melhor de Deus não é uma religião. O melhor de Deus é ser filho dele. Aí Jesus está lá. Agora vai cumprir, volta a Nazaré. Entra de costume no dia de sábado na sinagoga. Continua a cumprir o costume, não mudou nada não, irmãos. Ele entra num dia de sábado e ele pediu, a Bíblia diz aqui, ó. Ensinava, e versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Se foi dado o livro do profeta Isaías, é porque ele pediu o livro do profeta Isaías. Ele pediu, ele disse, ó, eu vou ler hoje o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele achou porque ele procurou. Ele queria ler esse texto. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele abriu, porque esse texto que ele leu era uma profecia que Isaías falou a respeito dele, do Filho de Deus, que Deus ia enviar ele. Aí ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor, versículo 18, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, impor liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque sempre para eles existia o ano aceitável, o ano aceitável, o ano aceitável. O ano aceitável é quando o Espírito chega, irmão. O ano aceitável é quando ele entra na sua vida. Agora você, não é você que entra nele, ele entra em você, não é você que chama ele. Você não precisa dizer, Senhor me visita, você diz, Senhor se manifesta. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro e assentou-se. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que enquanto Jesus falava não teve problema nenhum. Porque isso aqui era um ritual, irmãos. Era costume, todo sábado um homem se levantava na sinagoga e lia a palavra. Nós temos uma religião no nosso meio que até os dias de hoje as mulheres não podem ler a Bíblia. Só os homens, é só os homens que podem ter a palavra. A mulher não tem a palavra. E a palavra só pode ser lida na igreja, não pode ter Bíblia em casa, você não pode estudar a Bíblia em casa. E é uma religião hoje muito famosa no nosso meio. Enquanto ele falava não mudou nada, irmãos. Então eu entendo que evangelho não é só falar, viu? Está fácil se tornar um pregador hoje. Tem roupa de pregador, irmão. Tem roupa de pregador. Até eu liguei para o pastor, vou confessar o pecado meu aqui. Liguei para o pastor Emerson ontem, né? Preocupado, ligou para o pastor Emerson. Nós nos conhecemos só no telefone. Como é que é aí o senhor? Como é que é? Como é que o senhor quer que eu vá vestido? Eu assim, não, pastor, o senhor tem liberdade. Eu digo, então tá bom. Porque se tivesse que vir de uma gravata interna, eu também viria, irmão. Não teria problema nenhum. Nenhum, sem problema nenhum eu viria. Já fui. E pensa num cara que gosta de usar um terno e uma gravata. Não num calor como esse. Lá em Santa Catarina é bom de usar terno e gravata. Lá é bom. Lá é gostoso. Não num calor desse. Então, tem coisas que é costume não vai mudar. Você não precisa mudar costumes. De repente, agora eu sou evangélico e acabei. Aí tem gente que não visita mais a casa dos parentes, irmão. Não vai mais no aniversário dos primos, porque os primos bebem. Meu irmão, você é o sal da terra. Vai comer sal puro para você ver se você aguenta. Você é o sal da terra, querido, é para ministrar sobre o mundo. Então não dá para você sozinho nessa terra. Aí Jesus, enquanto falava, não adiantou de nada. Todo mundo estava normalzinho. Mas a Bíblia diz que ele assentou-se. Está aí, não está? E a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos nele. Até os dias de hoje, querido. Se você ir numa sinagoga de judeu, o apóstolo pode confirmar isso. Ele vai muito lá em Israel, ele conhece. São Paulo tem muitas sinagogas. Tem uma cadeira vazia. Porque os judeus ainda estão esperando o Messias. E foi nessa cadeira que ele sentou. Aí ele escandalizou, irmão. Porque tem coisas que não é falando que você vai mudar, é fazendo. Tem coisas que não é falando. Não é falando.
que você vai mudar. É com atitude. E ele sentou-se na cadeira e ele fez igual Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Porque até então, para eles ali, ele só estava lendo a mensagem. Jesus estava dizendo, não, hoje se cumpre essa palavra no vosso meio. Não está aí? Olha aí. Hoje se cumpre essa palavra nos vossos ouvidos. Ele estava dizendo assim, ó, esse cara aí sou eu. Eu sou esse que o Senhor ungiu. E se você for ver depois, ler na sua casa, que eles tentaram precipitar ele, tentaram matá-lo por causa disso. Então não tenha medo, querido, de ser filho de Deus e ser perseguido. Se é uma certeza que eu tenho, que eu estou fazendo a vontade de Deus, é quando tem perseguição. Porque se o que você está fazendo não está incomodando o diabo, não é a obra de Deus que você está fazendo. Se o que você está fazendo não está incomodando o diabo, aí tem crente que faz a campanha para parar de sofrer. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Até o último dia da sua vida, enquanto você viver nessa terra, você vai sofrer. E eu não sou boca de maldição não, vim aqui te abençoar. Vim dizer que você é filho. Porque se você olha no jornal hoje, como o pastor disse, teve mais um tremor lá na Turquia. Se vê uma cena daquela de um pai segurando a mão da sua filha morta nos escombros, se isso não te faz sofrer, não é o evangelho de Deus que você vive. Se você anda nas ruas como nós viemos, andamos 600, 700 quilômetros hoje, e você vê um homem com um cobertor velho, fedendo, andando na beira da estrada, um andarilho, um mendigo, se aquele homem não compadeceu o seu coração, não é o evangelho de Deus que você está vivendo. Ah, pastor, mas ninguém sabe o que é que ele fez para merecer isso. Não importa o que ele fez, querido. Se ele se arrepender, enquanto respirar tem jeito. É isso que nós precisamos acreditar. Nós temos que levar as pessoas a isso, ajudá-las a entrar no lugar de arrependimento. Não dando para elas o que elas querem. Não precisa dar o que elas querem. Não promete para elas que Deus vai curar. Tem pessoas que Deus não vai curar, irmãos. Não promete para elas que elas vão enriquecer. Deus é um pai que conhece o coração de cada filho. Ele sabe que tem pessoas que se ele enriquecer desvia, irmão. Tem pessoa que só consegue ser crente na dificuldade. Se der um dinheirinho, ele ora um ano, 2 anos. Ah, Deus, queria um carro para ir para a igreja. Aí Deus abençoa, arruma o carro. E Deus já sabe que Deus é onisciente, né? Mas aí choveu, não vou hoje, é muita lama, né? Muita lama para ir para a igreja. Não, meu carrinho não. Aí começa a adorar o carro. E pior ainda quando não desvia, irmão, com o carro. Aquilo que ele disse que ele ia usar para Deus. Esse foi o problema do filho pródigo, viu, irmãos? Deixa eu falar para você. O problema do filho pródigo não foi gastar a herança do pai antes do tempo. Porque eu não sei você, eu estou gastando a minha herança. Faz 21 anos que eu comecei a desfrutar da minha herança. O problema dele foi gastar longe do pai. Você não pode pegar aquilo que o pai te deu e gastar longe dele. Você não pode pegar o que o pai te deu e gastar longe dele. Esse foi o problema do filho pródigo. Mas o dia que ele resolveu voltar, irmão, o dia que ele resolveu voltar, não foi um dedo apontado. Sabia, a hora que tu estivesse comendo com porco, o judeu até os dias de hoje não come carne de porco. Você imagina que vergonha para um judeu cuidar de porco. Era o pior serviço, era o pior de todos. Aquele menino chegou no fundo do poço. Mas um dia ele lembrou da casa do pai. Por isso que o lugar que nós estamos vivendo hoje, o lugar que nós estamos criando aqui em Paranaiguara, em São Paulo, Itajaí, lá em Arapongas, não é uma igreja, não é. É muito pouco gastar uma vida para fazer uma igreja, porque nós já somos a igreja. Nós estamos restaurando a casa do pai. Nós estamos arrumando a casa do pai. E tem uma coisa: na casa do pai não tem filho preferido. Você pode chegar de carro importado e pode chegar de bicicleta, vai sentar na mesma mesa e comida mesma, vai comer da mesma comida. Mas Deus não vai dar nada para você que vai te tirar dele. Ele não vai, irmãos. Ele te sonda e ele te conhece.
Se você realmente entregou a sua vontade para Ele, viva essa vontade. Viva essa vontade. Por isso que eu falei, quando eu vivi o processo de viver na bênção, hoje eu sei por que eu vivi na bênção. Porque hoje é fácil, a gente vem para viajar, vou ficar 12 dias fora de casa, não vou repetir uma camisa, rapaz. Tem camisa para usar 12 dias, de manhã, de tarde e à noite. Mas deixa eu te falar, no meu processo da bênção, uma vez uma irmã chegou lá com uma pilha de camisa, dizendo: olha, pastor, Deus tocou, não, nem era pastor, trabalhava na igreja. Ela assim, não, rapaz, estava eu e mais uns 2 meninos lá. Deus tocou no coração do meu marido, ele fez uma limpa no guarda-roupa e mandou essas camisas tudo para a igreja. Irmão, nós fomos ver aquelas camisas, tudo velho, uma sem botão, a outra comida na gola. Eu digo, oh meu Deus. Aí a hora que eu olhei, no meio de todas tinha uma da moda rosa chiclete. Meu Deus, a Dudalina estava no auge na época. Se lançaram a Dudalina, o Edson Celular fazia propaganda da Dudalina. Peguei aquela camisa rosa chiclete, quando eu virei tinha um queimado de ferro atrás. Aí eu crente, achando que é crente, mas Deus não está, escuta, Deus não precisa castigar você, mas Ele quer que você saiba quem você é. E para isso Ele é tão lindo que Ele pode resolver a sua vida num estragar de dedo, mas Ele deixa você fazer parte do milagre dele na sua vida, querido. Ele deixa você criar histórias para contar. Aí eu fui com aquela rosa chiclete, botei um terno, um paletó preto, eu digo, dá para usar de paletó. Paletó, queimado não aparece. Fui para a igreja, estava mais quente do que está hoje, irmão. No meu van não tinha nem ventilador ainda na época. Calorão, irmão. Suor escorrendo. Eu dizia, meu Deus, eu não posso tirar o paletó, Senhor. Se eu tirar o paletó, eu vou mostrar o queimado da camisa. Aí eu pensei, Senhor, não foi o Senhor que tocou no coração daquele homem, foi o demônio. O demônio tocou no coração daquele homem. O demônio queria me expor, Senhor. Aí hoje você vai no seu guarda-roupa, você escolhe a camisa que quer usar, cara. Eu falo isso para a glória do Senhor. E a maioria delas eu ganhei dos meus irmãos. Porque eu criei a fama de que eu gosto de usar camisa diferente. Então todo mundo que vai me dar presente da camisa. Eu gosto demais disso, cara. Eu gosto demais disso. É o evangelho de história, irmão. Essa palavra aqui, eu li ela, claro, eu leio. Mas eu não li essa palavra para vir aqui pregar para você. Eu li para mudar de vida. Essa palavra mudou a minha vida, pastor. Essa palavra transformou a minha casa. Aí uma vida transformada, você não precisa mais se preocupar em pregar. Você só tem que queimar, irmão. Você só tem que colocar no seu coração uma coisa. Deus, eu só quero uma coisa, Senhor. Eu não quero resolver o problema de todo mundo. Eu nem quero ser as organizações Tabajara. Seus problemas se acabaram-se. Mas eu quero ser uma coisa. Eu quero que as pessoas que tenham contato comigo, nem que seja 10 minutos, Senhor, que a vida delas não seja mais a mesma. Que elas possam ver em mim o resplandecer da Tua glória. Todo o sacrifício que nós temos feito é para a glória do Senhor. E Jesus fez isso aqui, Ele sabia que Ele corria risco, irmão. Ele sabia como que a religião funcionava naqueles dias. Mas agora Ele precisava que soubesse quem Ele era. E Ele mesmo precisava declarar isso. Só que esse Jesus aqui, que não tinha problema com identidade, que sabia quem era. Agora vai lá comigo em Mateus 16. Mateus capítulo 16. O mesmo Jesus que está aqui em Nazaré, que entra na sinagoga, que lê, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que eu sou esse cara. Agora Ele está diante dos seus discípulos. Em Mateus 16, 13. Jesus está diante dos seus discípulos. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele parou os discípulos e disse: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Mas espera aí, ele sabe quem ele era. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o cara que Deus ungiu para visitar o preso, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. Só que agora ele está diante dos discípulos.
perguntando quem as pessoas estão dizendo que eu sou, porque ele estava preocupado que as pessoas, aquilo que as pessoas pensavam que ele era, não. É porque ele queria que os discípulos soubessem, não quem ele era, mas quem eles eram. Ele fez essa pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és um dos profetas. Pastores, irmãos queridos que estão aqui nessa tarde, eu tenho certeza que Ele está aqui. Ele não me prometeu que eu teria um carro, Ele não me prometeu que eu teria amigos tão preciosos igual esses, que largam a empresa, que largam a igreja para viajar comigo, que pagam a gasolina, querem pagar a minha comida, que me ajudam, que mantêm a minha casa. Ele não me prometeu nada disso. E mesmo assim ainda Ele faz. Mas o que Ele me prometeu, Ele cumpre todos os dias. Aleluia. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Não importa se é no lugar ruim, não importa se é no lugar bom. Então eu sei que Ele está aqui, eu tenho certeza que Ele está aqui. Mas agora Ele está parado na sua frente, querido, olhando nos seus olhos. E Ele faz a pergunta que Ele fez para os discípulos naquele dia: e vós, quem dizei que eu sou? Quem Deus é para você, querido? Quem Jesus é para você? Ele parou na sua frente agora, Ele está esperando uma resposta. Ficou aquele silêncio no meio dos discípulos. E um se levantou, deu um chute na cadeira e disse: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou. Jesus se alegrou com a resposta dele. E Jesus disse: ah, Simão Barjonas, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o quê? O Espírito do meu Pai que está nos... A alegria de Jesus não foi porque Pedro deu a resposta errada, irmão. A alegria de Jesus foi porque agora Pedro também era filho de Deus. A alegria de Jesus agora é porque Pedro também recebeu do Espírito. E agora ele diz para Pedro: porém eu te digo, olha, bota lá, irmãos, pois também eu te digo, que tu és, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu falar uma coisa. Para você saber quem você é, você precisa saber quem Ele é, querido. O problema é que a maioria de nós, às vezes até nem por maldade, mas por vontade de estar num lugar, por vontade de ter uma posição, ou por vontade, às vezes só a boa vontade mesmo de fazer as coisas para Deus, acaba quebrando processos na nossa vida. E sabe quem é esse cara que respondeu isso aqui para Jesus? Sabe quem é esse que recebeu também do Espírito agora? Não é nada mais, nada menos do que um cara que abandonou tudo para seguir Jesus, irmãos. É um cara que estava passando um tempo muito ruim, sem pescar nada. Aí um dia Jesus entra no barco dele, fala com a multidão. Aí depois Jesus entra no barco dele, ele estava lavando as redes, irmão. Ele tinha pescado uma noite toda, não tinha pego nada. E agora Jesus entra no barco dele, manda ele ir mais para fora para pescar. Se eu quero falar um pouco disso amanhã de manhã. Chegou aquele pregador que fica: ó, amanhã de manhã nós vamos ter que estar aqui. A partir de que horas, pastor? A partir das 9 horas, né? Eu queria até falar muito mais hoje, mas amanhã de manhã, né? Pedro é o cara que Jesus entra no barco dele vazio e enche o barco dele. Aí eu fico imaginando Pedro. Você consegue imaginar, irmão? Pedro passando dificuldade, pescando, não pescando nada. Agora Jesus entra no barco, ele começa a pescar ao ponto de quase o barco afundar. Tem que chamar os companheiros, porque é essa igreja que eu acredito. Ela não chama o companheiro quando o barco está vazio, ela chama quando está cheio.
Vem aqui, meus companheiros, vem aqui comer o peixe comigo. Tem para mim, tem para todo mundo. Aí agora eu já imagino Pedro remando para a praia, irmão. Com aquele barco cheio de peixe, eu já imagino ele fazendo uma conta na cabeça e dizendo assim: meu Deus, esses 5 peixes aqui, ó, para Jesus não perceber, né? Ele, ó, esses 5 peixes aqui eu vou botar crédito no celular. Faz 3 meses que eu não boto crédito. Ai, meu Deus, esse aqui eu vou pagar o Zé do mercado. Estou devendo para o Zé do mercado, não tenho vergonha, nem passo mais lá na frente, estou com vergonha do Zé do mercado. Vou botar minha vida em ordem. Peguei tudo. Aí chega com aquele barco cheio na praia. Jesus olha para ele: ei, larga tudo e me segue. Por que Jesus não mandou quando estava com o barco vazio, irmão? Era muito mais fácil. Mas tem pessoas que não são preferidas, mas elas são as escolhidas, irmãos. E quem muito se dá, muito é exigido, viu? Quem muito se perdoou vai ter que perdoar, irmão. Jesus conheceu o coração de Pedro naquele dia. Então o cara que deu a resposta certa para Jesus é o cara que abandonou tudo para seguir Jesus. É o cara que chega com Jesus na porta de Jerusalém. Para entrar tinha que pagar um imposto. Jesus manda ele pescar o peixe para pegar o dinheiro da boca do peixe. Por que Jesus não botou o dinheiro embaixo da pedra? Diz assim: olha ali, Pedro, vai ali. Porque deixa eu falar uma coisa, eu moro numa cidade, vocês também aqui é região pesqueira. Eu moro numa cidade que é litoral. Nós temos o maior porto pesqueiro da América Latina. Eu entendo muito de pesca. E a pesca que Pedro fazia naquela época não tinha geladeira, irmão. Sabe como é que eles pescavam? Ele tinha que pescar ali, abrir os peixes, salgar eles, botar a secar. E aquilo era o comércio dele, vendia peixe salgado. Então quantos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de peixes Pedro já tinha aberto e nunca viu uma moeda na barriga do peixe, na boca do peixe. Agora esse cara aí, esse carpinteiro, que nem pescador é, manda eu dizer que a moeda vai estar na boca do peixe. Esse cara era o Pedro, irmão. Ele entendeu quem Jesus era ao ponto de se sujeitar a fazer tudo que Jesus mandava. Ele não perguntava para quê, só dizia: por quê, Senhor? Se o Senhor mandar, eu vou. Ele andou sobre as águas, irmão, Pedro, porque Jesus mandou. Ah, mas ele afundou. Mas a hora que ele afundou, sabe quem é que segurou na mão dele? Jesus. Foi esse Pedro que deu a resposta certa. E ele deu a resposta pelo Espírito. Então deixa eu falar uma coisa para você. Reconheça Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Gaste sua vida para Ele, e você recebe o pacote completo, querido. É o Pai, é o Filho e é o Espírito. Aí você vive, você recebe o Espírito Santo para te ajudar nas tuas fraquezas. Aí tem coisas hoje, quando o Waze nos enganou, eu peguei 120 km de estrada de chão, irmão. Meu Deus, como eu estava com uma vontade de chutar aquele carro, de ficar bravo, de cair, chutar, ver aquela lama toda, digo: meu Deus do céu. Mas eu pensei, eu digo: meu Deus, o diabo está me atrapalhando desse jeito, eu sei que vai ter coisas grandes para nós fazer lá. Eu digo, para ter todos esses empecilhos, para o diabo estar lhe dando, é isso, esse é o nosso coração nesses dias, irmãos. Amanhã eu vou falar para você o processo que eu passei nesse último ano. Fiz 2 cirurgias, usei uma bolsa de cocô na barriga durante 10 meses, irmão. Pelo um propósito do Senhor. Pelo um propósito do Senhor. Nós precisamos entender hoje, não é mais para quê, irmão. É por quê. Não é para que ir, é por que ir. E eu sabia, por toda a dificuldade que foi para nós estarmos aqui, que Deus tem coisas lindas para fazer nessa cidade. E Ele não vai fazer por causa de mim, meu irmão. Eu moro em Itajaí. Ele vai fazer por causa de você que mora aqui. Porque a menor visão de Deus é uma cidade. Você tem que morrer, ei, escuta, você tem que queimar por essa cidade, você tem que amar ela. Porque tudo que você ama, você atrai. Tudo que você ama, você respeita e atrai, irmãos. Atraia essa cidade para o seu coração, ame ela ao ponto de morrer por ela. Deixa eu falar, e eu vou encerrar aqui. Se você não tem uma causa para morrer, não vale a pena viver. Busque uma causa nesses dias.
E se você já tem, continue queimando por ela. Paranaiguara, meu irmão, sul do Goiás, precisa de você. O Brasil precisa não é de um presidente evangélico. Eu não tenho medo do meu país se tornar uma Venezuela. Meu país é o Brasil. Sodoma e Gomorra se perdeu porque não tinha uma igreja com 10 justos. Uma cidade, uma nação se perde não é por causa do pecado, irmãos. Se perde por falta de justos. Enquanto tiver uma igreja que ora, que busca, que intercede, que entendeu o seu lugar, não uma igreja pedinte, não uma igreja de filhos realmente, que está interessada nos negócios do Pai. Deus não vai destruir a nossa nação, irmão. Deus ama a nossa nação. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Já anoiteceu. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.